Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, oficial. Pessoal, nessa aula nós vamos falar agora, nós vamos resolver questões de acordo com o conteúdo do edital, inclusive vou comentar os tópicos do edital em relação à informática, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos entender primeiro a parte de informática do edital. Como vocês devem ter verificado já, mas se não eu vou dar informação agora, a banca é a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que faz questões bem interessantes na parte de informática, né? A prova objetiva, ela tem data prevista para acontecer no dia 12 de julho de 2020. E lembrando que as questões são de múltipla escolha com 5 alternativas, típico da FGV, típico da Fundação Getúlio Vargas. Outro detalhe importante é que as noções básicas de informática aqui vão constar 4 questões. E essas 4 questões enquadram todos esses tópicos que eu vou discutir cada um deles. Eles pedem Windows 10 como sistema operacional, esse é um ponto importante. Muita gente me pergunta, professor, serve estudar com o Windows 7 que eu tenho instalado na minha máquina? Não serve, porque o Windows 10 tem muitos recursos inovadores que não tinham nas versões anteriores, como, por exemplo, a Cortana, que é o assistente pessoal digital, as funções agregadas à segurança, que agora tem bem mais funções e são bem mais relevantes. Então, realmente tem mudanças significativas no Windows 10. Tem que ser essa versão para estudar para a tua prova. Em relação a editor de texto, eles pediram o Word 2010, que é básica, é uma versão básica, muito cobrada nas provas de concurso. O Word cai muito a questão das formatações de fonte, formatações de parágrafo e também as formatações de página. Então, cuidar esse ponto aí no Word. Em relação ao Excel, que eles pediram também a versão 2010, um cuidado especial no uso de fórmulas e funções que o edital pediu. E aí entra a função soma, função média, função máximo, mínimo, maior, menor. Então, diversas funções que a gente vai ter que estudar aí dentro do Excel 2010. Em relação ao programa editor de apresentação de slides, eles pediram o PowerPoint 2010. Para quem não conhece o PowerPoint, ele é um editor de apresentações e aqui tem muitas questões de prova de concurso que falam, por exemplo, sobre o slide mestre. O slide mestre é um slide que serve de base para a construção de outros slides e é muito cobrado nas provas. Também os efeitos de animação, os efeitos de transição de slides. Cai muito também a parte relacionada aos modos de exibição, como modo de exibição normal, classificação de slides, a forma como a gente começa a apresentação, F5 para iniciar do começo, Shift F5 para começar a apresentação a partir do slide atual, tudo inserido aí nesse tópico. O item 5 do edital da parte de informática pediu correio eletrônico, e aqui é o preparo e o envio e também a anexação de arquivos. Quando a gente fala de preparo da mensagem, entra questões aqui como para CC e CCO, principalmente, que é a cópia oculta, que permite enviar uma mensagem para vários destinatários e os endereços deles ficam ocultos para os demais destinatários. Aqui também cai muita questão como responder, responder a todos, cai questão sobre encaminhar, sobre a questão dos arquivos em anexos e a segurança em relação a abrir ou não esses arquivos em anexo. E o tópico 6 diz internet, e aí fala sobre a navegação da internet com conceitos de URL, que é o próprio endereço dos sites que acessamos, como por exemplo, http://www.veonconcurso.com.br é a URL do site Veon. Isso tem que ser estudado ali. Também tem que ser estudado a parte relacionada a o que significa internet, em contraponto à intranet, quais são os protocolos que a gente usa para navegação da internet, como por exemplo HTTP, HTTPS, isso tudo está aí enquadrado nesse tópico 6 também. Bem, pessoal, dito isso, vamos ver questões de prova, vamos falar sobre questões nessa aula, e lembrando que aqui, toda aula eu vou trazer uma questão nova para a gente discutir. Então vamos para a questão de hoje, que diz assim: no Windows, a função principal do Windows Defender pode ser caracterizada como a proteção contra, letra A, perda de dados no caso de falha de hardware, letra B, picos de tensão na rede elétrica,
Letra C, spam por meio de correio eletrônico. Letra D, spywares e outros programas maliciosos. E a letra E, tentativas de quebra de senha do administrador. Bem, pessoal, quando a gente fala do Windows Defender, quando o Windows 10 foi lançado, ele teve algumas atualizações. E essas atualizações que eu vou mostrar para vocês do Windows 10 criaram a Windows Defender Security Center, que é a central de segurança do Windows Defender, onde foi criado basicamente aqui dois itens mais relevantes, que é o Windows Defender Antivírus e o Windows Defender Firewall. O Windows Defender Antivírus funciona como um sistema antivírus que protege contra vírus ou outros programas maliciosos e também contra spyware, portanto é um anti-spyware. Spyware é programa espião que monitora as atividades do sistema. Então o Windows Defender Antivírus é um antivírus e um anti-spyware. Já o Windows Firewall ou Windows Defender Firewall no Windows 10 é um firewall, quer dizer, protege o computador contra invasões. Então, quando a gente pega aqui a ideia que a Microsoft indica lá no seu menu de ajuda para o Windows Defender Antivírus, ela diz que oferece proteção abrangente, contínua e em tempo real contra ameaças como vírus, que são os programas maliciosos bem famosos aí, malware, que é o termo genérico para programa malicioso, e spyware, inclusive em e-mails, aplicativos, na nuvem ou na própria web. Então o Windows Defender Antivírus protege não só contra vírus, como outros tipos de malware, inclusive os spyware, protege contra spyware, contra programa espião. E o Windows Defender Firewall é projetado para impedir que hackers ou crackers obtenham acesso ao computador do usuário, quer dizer, serve para impedir invasões. Se assim nós lemos o que a própria Microsoft diz sobre o Windows Defender, nós podemos dizer que ele tem proteção, porque é o que a questão pede, ó, pode ser caracterizada como proteção contra spyware e outros programas maliciosos. Essa é a função básica do Windows Defender, proteger contra vírus, contra spyware ou ainda outros programas maliciosos. Por isso que a resposta dessa questão, de fato, a letra D de Dinamarca é o gabarito. Não é perda de dados no caso de falha de hardware. Contra a perda de dados, a ferramenta que nós devemos usar se chama backup. Não é contra picos de tensão de rede elétrica. O recurso que nós usamos para picos de tensão na rede elétrica se chama estabilizador, que é um equipamento. Não é para spam por meio de correio eletrônico, porque na verdade o spam é os recursos anti-spam a gente deve configurar na própria ferramenta de correio eletrônico. E a letra E, tentativas de quebra e senha do administrador, não é essa a função do Windows Defender. O Windows Defender é para proteger justamente contra spyware e outros programas maliciosos, inclusive os próprios vírus de computador. Por isso a resposta aqui, nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra, se desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Militar de São Paulo 2020 oficial, acesse o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!